Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gabriela Cardoso e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a relação entre a obesidade e a Covid-19. Vamos ver os dados de alguns estudos científicos, bem como alguns fatores que podem estar envolvidos na piora do quadro clínico em pacientes obesos. Vamos começar? Bom, o surgimento da pandemia da doença causada pelo novo coronavírus, a Covid-19, levou grupos de pesquisa em todo o mundo a investigarem diversos aspectos da infecção, como a identificação de indivíduos com o maior risco de desenvolverem as formas clínicas mais graves e evoluírem para o óbito. Com isso, um número crescente de relatos começou a sugerir a relação entre a obesidade e as formas mais graves da Covid-19. A obesidade é um fator de risco conhecido para diabetes, síndrome metabólica e doenças cardiovasculares, que também podem contribuir para uma maior mortalidade em casos de Covid-19. Um estudo realizado na China revelou que pacientes com mais de 65 anos e ou com comorbidades apresentaram um risco maior de um curso mais grave de infecção pelo SARS-CoV-2. Entre as comorbidades, as maiores taxas de letalidade foram observadas em indivíduos com doenças cardiovasculares e diabetes mellitus, condições associadas ao aumento da massa do tecido adiposo. O alto índice de massa corporal, o IMC, e outros índices antropométricos associados à obesidade podem ser os principais fatores de risco para o desenvolvimento das formas mais graves da doença, incluindo a pneumonia. Dados de hospitais dos Estados Unidos mostraram que os pacientes mais velhos e mais obesos eram aqueles que precisavam de tempos mais longos de intubação. Outros estudos ainda indicaram que os pacientes obesos eram os mais propensos a apresentar sintomas clínicos, maior admissão na unidade de terapia intensiva e maior letalidade. Embora o mecanismo exato pelo qual a obesidade leva a desfechos mais graves da Covid-19 ainda não tenha sido totalmente esclarecido, os estudos indicam a influência de múltiplos fatores. Esses incluem alterações mecânicas das vias aéreas e do parênquima pulmonar, inflamação sistêmica e do trato respiratório e disfunção metabólica geral, que afeta a função pulmonar e as respostas às medidas terapêuticas. Como o novo coronavírus e as suas variantes continuam a se disseminar pelo mundo, os médicos precisam monitorar e controlar cuidadosamente os pacientes obesos. Acredita-se que os parâmetros que medeiam o alto risco devem-se ao sistema respiratório prejudicado nas pessoas obesas, mediado pela resistência elevada das vias aéreas, trocas de gases dificultada, baixa força muscular respiratória e redução do volume pulmonar. Estudos antropométricos têm demonstrado que a obesidade pode prejudicar a ventilação mecânica na base dos pulmões, acarretando na diminuição da oxigenação dos tecidos vitais. Outros estudos propõem que a obesidade está relacionada a uma resposta imune comprometida, que também é um fator de risco para a Covid-19. Os efeitos da obesidade no sistema imunológico desempenham um papel importantíssimo na patogênese da maioria das infecções virais. Além disso, a obesidade também está relacionada a um aumento da resposta inflamatória no tecido adiposo, levando à disfunção metabólica. O resultado potencial é a dislipidemia, resistência insulínica, diabetes mellitus, hipertensão e doenças cardiovasculares, que, como nós já sabemos, são fatores de risco para a Covid-19. A secreção anormal de adipocinas e citocinas, como fator de necrose tumoral alfa, é indicativo de uma inflamação crônica de baixo grau, característica da obesidade abdominal e que pode prejudicar ainda mais as respostas imunes e impactar negativamente a fisiologia pulmonar. A obesidade altera as respostas imunes inata e adaptativa, causando um estado de inflamação crônica de baixo grau. Esse estado é caracterizado pelo aumento dos níveis de citocinas pró-inflamatórias, secretadas principalmente pelo tecido adiposo visceral e subcutâneo. Porém, a apresentação do antígeno viral resulta na diminuição da produção de citocinas pró-inflamatórias, exacerbando os sintomas virais. A perturbação dessa resposta inflamatória é a provável causa das lesões pulmonares em vítimas do vírus influenza e pode ser um mecanismo importante na Covid-19. Além disso, as respostas de célula B e T são dificultadas na obesidade, aumentando a suscetibilidade a infecções virais e retardando sua resolução.
Outro fato que também pode ser levado em consideração é que o tecido adiposo pode servir como reservatórios para vírus humanos. Porém, mais estudos devem ser realizados para determinar se o tecido adiposo também serve como um ponto focal de infecção pelo SARS-CoV-2 e disseminação para os outros órgãos. Então é isso, gente. Chegamos ao fim da nossa conversa sobre a relação entre a obesidade e a Covid-19. Espero que esse assunto tenha despertado seu interesse e curiosidade. Fiquem bem, bons estudos, um abraço e até a próxima!